a equipe de Rodolfo Schneider, porque hoje no oferecimento de Castor, um sonho de colchão, tecnologia suíça, qualidade absurda. Você tem o variadão no time do Faustão na quinta-feira. Hoje tem revelação do humor pra galera rir muito. Uma atriz do Mato Grosso que é sensacional e que vai mostrar seu talento. Ela é Danúbia Lauro. No saco de risadas aqui. Hoje tem direto com o Dr. Paulo Airosa Galvão, super nefrologista, falando sobre as questões relativas aos rins. Afinal de contas, tem muito assunto para falar sempre aqui, né, Anny? Rim envolve muito assunto sempre, né, Faustão? E a gente vai tirar todas as dúvidas da galera aqui do auditório, a gente de todo o Brasil fazendo perguntas. Será que tem um limite de água para tomar todos os dias? Vamos fazer essa pergunta para ele. É verdade. Hoje tem histórias da TV José Armando Vanucci. O que ele vai falar aqui? Super Carol Mendes. Faustão, ele hoje fala sobre esporte e entretenimento em geral. E a Band nesse sábado completa 56 anos, não tem muito o que falar. Direto com o doutor, é o super doutor Paulo Airosa Galvão. Casado com a super Dani, médica nuclear, pai do Fernando, do Paulo, da Beatriz. Aqui, para nossa alegria, pela segunda, terceira vez, 38 anos de carreira, nefrologista, que é a área que estuda as questões do rim, do Hospital Sírio-Libanês. Doutor Paulo, a verdade é que cada vez mais gente jovem está tendo problema renal, e por quê? Alimentação, vida agitada, o que é? Existe um aumento do número de doença renal nas pessoas de mais idade, com certeza, mas os mais jovens também têm a possibilidade de ter alguma disfunção renal. Peso acima é um fator de risco para isso. Cálculo renal, eventualmente ligado à dieta, com mais sal, tomando menos líquido, pode eventualmente favorecer o aparecimento de doença renal, mesmo nas pessoas mais jovens. Os idosos é onde está o problema maior, né? Mas tem jovem também. Perguntas da galera de todo o Brasil. Vamos lá, direto para o doutor Paulo Airosa. Ô, Faustão, tudo bem? Aqui é o Tiago, eu sou do Rio de Janeiro. Gostaria de saber quando que eu devo me preocupar com o meu rim, se tem algum sinal que eu devo ficar atento quanto a isso. Essa é a minha dúvida aí. Obrigado, Faustão. Olha aí. A maioria das pessoas com doença renal são assintomáticas, né? Quer dizer, não tem sintoma nenhum, não tem jeito de isso. Não é tão simples assim. Então, a gente percebe como? A gente fica suspeito como? Paciente com pressão alta, paciente diabético, paciente com alguma doença de coração, paciente com alguma doença de fígado. A genética não tem nada a ver. Por exemplo, se tem na família, o avô, a mãe, a tia... Que tem algumas doenças genéticas, a doença renal policística é a mais comum delas, mas se você pegar os indivíduos que fazem diálise hoje em dia, por exemplo... O que é diálise, para a galera que não sabe? Diálise é o tratamento que você substitui o rim com uma máquina. Você filtra o sangue com uma máquina, já que o rim, que tem o papel de filtrar o sangue, não está filtrando. Então, o indivíduo é uma terapia que substitui o rim. Sim. Então, isso... Estou mostrando agora a imagem. Tem a máquina de diálise aí. Então, 60% mais ou menos das pessoas que fazem diálise estão lá por insuficiência renal, por diabetes, pressão alta, obesidade, mas principalmente diabetes, pressão alta. É mais homem ou mais mulher? Meio a meio. Meio a meio. Mulher então, assim, corre risco também, tanto quanto o homem. Então, assim, se uma pessoa é hipertensa de longa data, o hipertenso que está bem tratado, bem cuidado, fica tranquilo. O diabético bem tratado, bem cuidado, fica tranquilo. Mas o indivíduo é hipertenso de longa data, é diabético. Todo hipertenso, como é que é? Às vezes o cara está nervoso, ele pega a pressão, está alta, isso é um sinal ou não? É o cara que todo dia a pressão está alta? Todo dia, mas pressão alta é outra que não dá sintoma. Então, o indivíduo, para saber se ele é hipertenso ou não, periodicamente é bom que ele meça a pressão arterial. Muitas vezes o paciente chega no consultório, olha, eu tenho pressão alta recente. Não, você vai ver, ele tem pressão alta há anos, mas ele não sabia, não sentia nada. Mulher também tem pressão alta? Mulher também.
com a idade aumenta a probabilidade. Então, por exemplo, indivíduos com 70 anos, quase metade estão hipertensos. Não é essa coisa de mulher mais brava, mulher mais durona tem mais pressão alta, não tem nada a ver isso. Não. É mais brava, mas não. Não tem nada a ver o gênio, o temperamento. Não. Tá vendo? Felizmente, não. Doutor Paulo Airosa aqui, super e renomado nefrologista, cuidando da área dos rins, para explicar para a galera. Solta mais um. Oi, Faustão. Sou o Guilherme, eu sou lá do Rio de Janeiro. Oi, Rio. E eu gostaria de perguntar para o doutor, quando que uma pessoa tem que fazer diálise? Guilherme do Rio, quando é que chega a esse nível? Esse diálise é um tema muito importante porque existe muita desinformação. Todo mundo morre de medo de fazer diálise. A gente está no consultório, a pessoa fala essa palavra. Não, pelo amor de Deus. O único órgão que tem uma máquina que substitui são os rins. Então, a diálise é uma máquina que substitui os rins. O indivíduo vai fazer diálise quando ele tem insuficiência renal, quando os 2 rins não estão funcionando. Mas não funcionando quanto? Menos que 10%. Então, se o indivíduo tem os 2 rins e ao invés de funcionar 100%, funciona 60%, 70%, 50%, 40%, 30%, isso é insuficiência renal. Mas ele está em tratamento conservador. Agora, quando os rins praticamente estão parando, ou a pessoa faz diálise ou ela não sobreviverá. Então, é o último estágio. Ou faz diálise, ou faz transplante, ou faz diálise e depois o transplante. Então, é uma terapia substitutiva renal. Se alguém tiver que perder um órgão, que seja o rim, que tem essa máquina. O coração tem alguma coisa, mas nada muito bom. Pulmão, fígado. Tem como consertar mesmo. Um indivíduo em diálise, se o único problema dele for, ele vai pegar o carro dele, se ele dirigir, vai até o serviço de diálise, faz lá a diálise dele, levanta e vai trabalhar, vai fazer esporte, vai ao cinema, vai passear. Ele está dependente desse tratamento, mas ele leva uma vida muito que razoável. Esse é o doutor Paulo Airosa, do Sírio-Libanês, falando para a galera sobre rim aqui. Direto ao doutor é prestação de serviço público. Solta, galera. Oi, Faustão. Tudo bem? Meu nome é Cleide. Oi, Cleide. Eu estou com uma dúvida. A diálise tem que ser feita todo dia? E quanto tempo dura uma sessão? Boa pergunta. Perfeito. Continuando, então, a gente já sabe que vai fazer diálise quem tem menos de 10% de função renal e não tem outra alternativa. Tá? A máquina vai filtrar o sangue. O padrão são 3 horas e meia a 4 horas, 3 vezes por semana. Então, segunda, quarta e sexta de manhã, ou terça, quinta e sábado, a pessoa fica lá 3 horas e meia, não sente nada, fica tranquilo, sentado, vendo televisão, ouvindo música. E aí ele fica 3 horas e meia. Gente, ele fica 3 horas e meia, segunda, quarta e sexta, e ele está vivo. Se não fosse isso, a pessoa não sobreviveria. E aí ele pode, nesse período que ele está em diálise, aí procurar assistência para eventualmente fazer o tratamento definitivo, que seria um transplante renal. Existem outras formas de diálise. Tem gente que pode fazer hemodiálise todo dia, 2 horas. Tem gente, paciente, que prefere. Fala assim, olha, eu prefiro lá das 7 às 9, de segunda a sexta. Tem uma diálise que é noturna. O paciente vai 3 vezes por semana à noite, dorme no serviço de diálise, fica 8 horas fazendo diálise. Né? Parece estranho, mas se o indivíduo se adaptar bem... Você acaba se habituando. São as melhores sobrevidas. Porque o paciente mais bem dialisado, então, vai muito bem. É uma alternativa também. Todas essas são as hemodiálises, que são feitas pelo sangue. Tem diálise que você faz em paciente de UTI, né? Covid, sepsis, choque séptico, aqueles pacientes em terapia intensiva, com falência múltipla de órgãos, eles fazem um tipo de diálise específica para UTI. E tem um outro tipo de diálise pela barriga, que chama diálise peritoneal, que a pessoa pode fazer em casa, mas aí é toda a noite. Então, todas elas têm seus prós e contras. Doutor Paulo, e essa questão de água? Essa mulherada que anda 18 km por dia, o Joãozinho está andando 42, né, de carro? 42 metros. Então, essa coisa de beber água. Tem na internet, tem gente que vai ter lá, aconselhando beber 4 litros por dia, outro 2. Onde tem alguma recomendação que tem que beber isso ou aquilo, cada um, como é que é? Isso é super importante, porque a gente vê informação de todo lado dizendo que o ideal era tomar 2 litros de água por dia. Primeira coisa, vamos trocar água por líquido. Para pessoas saudáveis, pessoas que não têm doença, bebe o que quiser. Se tem sede, bebe. Se não tem sede, não bebe. Beber água a mais para uma pessoa saudável não vai trazer nenhum benefício. Vai ficar urinando um monte, mas não vai trazer nenhum benefício. Quando a gente fica menos jovem, né,
a bexiga não é tão legal, o controle de micção de urina não é tão legal. E a gente começa a levantar à noite para urinar, começa a ir várias vezes ao banheiro. Então, é até um transtorno. Então, pessoas... Seja para o homem, seja para a mulher. Seja para o homem, seja para a mulher. Então, pessoas saudáveis, eu estou vendo alguns jovens aqui na plateia, alguns não tão jovens... Se tiver sede, bebe. Se não tiver, não bebe. Não está escrito em lugar nenhum não tem nenhum, de que tem que beber. Não tem nenhuma comprovação. Agora, se o indivíduo tem cálculo renal, tem diabetes insípidos, tem sei lá o que e tal, eventualmente tem alguma orientação. E tem doenças que é justamente o contrário. Tem que tomar menos líquido para a pessoa não descompensar o coração, o fígado, o próprio rim. Mas para pessoas saudáveis, aqui, bebe o que quiser. A sede é importante. Está com sede, bebe. Não está com sede. Não é obrigado, é todo dia o cara encher o tanque. Não. Carol, tem alguma pergunta aí? Eu tenho uma pergunta, sim. É sobre infecção urinária. É verdade que é mais comum em mulheres do que em homens? Muito mais comum em mulheres. Infecção urinária, só para pontuar o que você está falando, é de cistite, que é a infecção na bexiga. Tem uretrite, que é a infecção na uretra, que é uma outra coisa, que é gonorreia, clamídia, e tem as infecções renais. Mas a cistite, que é a infecção da bexiga, ela é muito mais comum em mulher do que em homem. Se você vai no sábado à tarde num cabeleireiro, as mulheres lá, todas perguntam se alguém já teve cistite, você sai com 10 receitas. Os homens não conhecem muito isso, a gente vai ficando menos jovem, aí os prostáticos podem ter. Por que a mulher tem mais cistite que o homem? A explicação ela vai bem até um certo ponto. Por causa da anatomia. A mulher tem uma uretra pequenininha, o homem tem o pênis, que é uma uretra maior, a mulher tem a vagina, tem o ânus, então a bactéria ficaria fácil de entrar na bexiga. O homem, essa bactéria teria que andar no pênis, pegar uma uretra muito maior, então seria uma explicação anatômica. Mas daí você vai falar, poxa, mas tem mulheres que nunca tiveram cistite. E tem outras que tiveram um monte. Tem 2 fatores que favorecem isso. Ter relação sexual é um fator favorecedor. Não é uma doença sexualmente transmissível. Não é ele que passa para ela. É a coisa que é feita ali, ninguém sabe por quê, mas favorece. E outras são as mulheres menopausadas, que já não têm um nível de hormônio bom, o assoalho pélvico fica mais frágil, tem bexiga caída. Mas daí você vai me falar, mas tem senhoras de 80 anos que nunca tiveram cistite. Tem moças que namoram, e não é por falta de namorado, e nunca tiveram cistite. A outra, tadinha, fala, nem namorando estou, e peguei cistite. Então, a gente não conhece o final dessa história, porque talvez predisposição genética, talvez característica daquela bactéria que entrou ali. Pode ser imunidade também? Não. A imunidade, como a gente está acostumado a falar, eu estou com a imunidade baixa, vou tomar vitamina. Isso não existe. Imunidade baixa é uma coisa muito séria. As doenças imunossuprimidas, as doenças virais, AIDS, aquilo são doenças gravíssimas. A gente não tem um exame para avaliar a minha imunidade ou a sua imunidade. E o sistema imunológico é uma coisa... Não dá para entrar no computador e o cara fala assim, não, você tem esse tipo de problema, toma essa vitamina. Não existe isso na medicina. Então, assim, você pega muito cistite, tua imunidade é baixa. Não, você tem alguma característica, além dessas que eu falei, é mulher e esses fatores desencadeantes, e um desconhecido. A medicina está longe de saber tudo e todas as coisas. Isso é claro. O médico não sabe nada. É óbvio que a gente não sabe um monte de coisas. Essa é uma delas. Essa é a sinceridade de um profissional renomado e consciente, como é o caso do Dr. Paulo Ariosa. Ani. Doutor, o que provoca pedra nos rins? Pedra no rins. Aí vem aquele negócio, né? Não come tomate... Outro, não sei o que, cada um vê uma com a receita, não tem... A pedra no rim é um sintoma, não uma doença. Como assim? Eu estou com febre. Você está doente? Estou doente. Não, febre é um sintoma. Você está com Covid, com meningite... Mas aquilo é um tijolo, é assim mesmo, desse tamanho? Aqui a urina seria formada aqui, e aí estão aparecendo uns microcálculos, as pedrinhas que vão entrando, se elas entopem esse canal... Isso aí já é pedra ou é o tal do cristal? Não, aí já são cristalzinhos, mas já está formando, é muito grande. Aqui já são microcálculos que estão se juntando. E aí, se ele para aí e entope, dá uma dor danada, aquela dor típica do cálculo renal. Sim. Então, o cálculo é um sintoma. Pode ter 5 pessoas ali com cálculo renal,
cada uma delas tem uma doença diferente. Nossa. Hiperparatiroidismo, hipercalciúria primária, cistinúria, hipocitratúria. Então, o que causa é algum distúrbio metabólico. Então, pode ser uma glândula paratiroide que produz muito cálcio. A pessoa que está tomando excesso de vitamina D sem indicação. Excesso de vitamina pode causar problema? Excesso de vitamina D, excesso de vitamina C pode favorecer cálculo renal. Quer dizer, tomar vitamina dar com pau aí de qualquer jeito é um problema. Eu não tenho tomado ainda aos 60 e tantos anos. Sim. Eu não sei aonde que está a indicação de tomar esse monte de vitamina que as pessoas falam, mas enfim. E todo mundo fala, não, tem que tomar 18 vitaminas por dia. Que preguiça. Não tem nenhuma... Que preguiça. Então, a maioria delas não é culpa do paciente. Eu nasci com uma coisa genética que é a hipercalciúria. Eu nasci com uma coisa na minha glândula. Eu nasci com uma alteração. Então, são coisas genéticas. O que favorece o aparecimento de cálculo, aí sim, comer muito sal, comer muita proteína animal, ingerir pouco líquido, aí favorece o aparecimento de cálculo naquelas pessoas. Mas o ideal, assim, para quem tem muito cálculo renal, é fazer a investigação para fazer, olha, eu tenho cálculo renal por hipocitratúria. Ah, essa é uma doença, vai no Google, olha, vai tomar citrato. Não, eu tenho cálculo renal por hiperparatiroidismo. Não, isso é um tratamento da paratiroide que pode até ser cirúrgico. Não, eu tenho cálculo renal por hipercalciúria primária, tem um tipo de diurético que pode ajudar. E aí as orientações dietéticas que normalmente ajudam a todos. Cada um é um bandido diferente. João, quem está com você? Estou aqui com a Brena, que também tem uma pergunta para o doutor Paulo. Boa noite, Fausto. Oi, boa noite, doutor. Sobre a questão de acordarmos frequentemente durante a noite para poder urinar. Isso é normal ou isso já é uma questão que podemos ficar atentos? Boa ideia, boa pergunta. Algumas pessoas, o jovem normalmente não acorda à noite para urinar regularmente, né? Com o passar da idade, assim, acima dos 50, dos 60, a bexiga da gente vai ficando mais rígida, menos complacente, que a gente fala, então a gente pode começar a levantar um pouco mais à noite para urinar. Tem algumas doenças que fazem isso. Agora, tem pessoas jovens que têm, não, eu sempre levantei uma vez à noite para urinar. Mas, assim, principalmente no jovem, é um sintoma para prestar atenção, não dá para falar que isso é normal. Na pessoa de mais idade, isso vai ficando cada vez mais comum, e aí vem a filha e fala para o pai, tem que tomar muita água, tem que tomar muita água, né? Aí começa a levantar várias vezes à noite para urinar, e aí é perigoso. Mais vezes ele vai levantar. Doutor, então a gente fala bastante de infecção urinária, todos os problemas, mas a gente não sabe. Quando de fato tem alguma coisa, procura o nefro, urologista. No caso da mulher, procura o urologista ou vai primeiro no ginecologista? Para onde vai? A da infecção urinária é um tema tão comum que qualquer médico clínico, ginecologista, urologista, nefro, mas um bom clínico, o geriatra para as senhoras, está absolutamente capacitado para resolver isso. Assim, eu ficaria constrangido e falar assim, precisa vir no nefrologista? Não. Para cálculo renal, é o nefro e o urologista. O urologista é o profissional que vai tirar o cálculo se precisar. Então, se está com cálculo entupindo o canal, tem que fazer uma cirurgia, tem que desentupir, tem que operar, é o urologista. E aí o nefro faz a investigação para saber a causa, para tentar prevenir. Vários urologistas fazem já as duas coisas e nem mandam para a gente. Então, assim, não adianta o indivíduo vai no hospital, é internado, teve pedra no rim, botou um catéter, tirou o cálculo, aí não faz mais nada. Estou formando novos cálculos, ele não mudou nada. Então, tem que fazer essa investigação metabólica para saber qual a causa e tentar prevenir. Carol, quem está com você? Eu estou aqui com a Ana Carolina e ela tem duas perguntas. E uma delas é sobre a filha dela, que é ainda criança. Vamos lá. Boa noite, Fausto. Doutor, Carolina. boa noite. Me chamo Ana Carolina. E, assim, em relação à coloração da urina, quando a gente precisa se atentar, quando esse é um sintoma de doença, como a gente pode saber que isso pode estar virando uma doença, algo que a gente possa estar se atentando, né, para evitar? Até porque muitas vezes na internet aparece, conforme a cor já é isso, e nem sempre é real isso, né? A maioria das vezes não é real. Na maioria das vezes, o aspecto da urina traz muito pouca informação confiável, fidedigna. Olha Agora, aí,
Isso que é importante. Então, né? a minha urina está mais amarela, está menos amarela. Gente, depende do que você comeu, se tomou alguma vitamina, se bebeu menos líquido. Se bebeu muita água, fica mais claro. Se bebeu menos água, fica mais escura. Problema nenhum. Se sair sangue na urina, é problema. Então, tem algumas urinas que saem um vermelho, cor de sangue, ou um escuro, cor de chá, cor de refrigerante. Aí vale a pena dar uma olhadinha. Mas assim, esse amarelo, menos amarelo, traz muito pouca informação. O aspecto da urina não tem esse valor todo. Então não adianta fazer da urina uma aquarela. Conforme a cor, o dia vai ser bom ou vai ser ruim? Não, tem muita vez. Não, a tua urina está escura, precisa beber mais água, menos água, tal. Isso tem muito pouco valor. A gente avalia a função renal de uma pessoa. Eu acho que cada vez mais as pessoas estão sendo informadas e participam da consulta médica. Eu falo que o médico, a gente não manda nada, a gente faz uma consultoria, né? Do lado do paciente, olha, vamos ver a coisa que tem, como é que não é. Então, muitos pacientes olham seus exames, perguntam, palpitam, e isso, num certo aspecto, é bom. Né? Olha, eu estou vendo meu exame aqui alterado. Então, o exame de urina, aí sim ele traz alguma informação, se tem sangue ou se tem proteína na urina. Essas coisas são anormais. E um exame de sangue chamado creatinina também avalia a função renal da pessoa. Então, tem umas senhoras aqui que talvez alguma dessas de hipertensão. Será que eu tenho problema renal? Não, eu vi meu exame, a creatinina é normal, o exame de urina é normal. Opa, eu acho que as coisas devem estar bem encaminhadas. E a outra? A minha filha tem 8 anos de idade e ela faz um acompanhamento médico. A pediatra solicitou um acompanhamento com o nefrologista. Então, eu gostaria até de aproveitar já a oportunidade e saber o que isso pode acontecer, o que isso pode estar relacionado numa criança de 8 anos, porque assim ela tem essa questão de fazer xixi na cama ainda, então é umas questões que incomodam um pouco. Isso. Na idade da sua filha, quer dizer, para uma pediatra ter indicado um nefrologista, ela viu alguma coisa, né? Que não tá. O mais comum são alterações anatômicas. A pessoa tem gente que nasce com um rim só, nasce com 2 rins, com um rim grudado no outro. O canalzinho que leva, quando você vai urinar, o xixi tem que sair para fora. Às vezes a urina volta, chama refluxo vésico-ureteral, e pode dar alguma alteração renal. Às vezes ela pode estar perdendo proteína na urina, que são as nefrites. Tudo isso dá para consertar. Tudo isso é altamente consertável, mas precisa dessa vigilância. Então, tem gente que descobre até depois de adulto que teve um rim só, né? É um clássico. Né? Não sente nada. E vai muito bem. Quer dizer, se for um rim bom e a pessoa se cuidar... Tá vendo? Doutor, eu te agradeço, viu? Muito obrigada. Maravilha. Olha aí, o que nós temos aí mais do Brasil inteiro? Solta aí. Pergunta pela internet. Qualquer pessoa pode doar um rim da Mariana Rocha, uma bela... Que o rim é uma das cirurgias do transplante, doação que é importante, a conscientização. O transplante renal é o procedimento que você coloca um rim numa pessoa que está em insuficiência renal com menos de 10% de função renal. Você não tira os rins originais, se acrescenta um rim aqui. A compatibilidade é fácil de achar ou não? Não, tem que ser do mesmo tipo sanguíneo, A com A, B com B, O com O. Mas a primeira coisa, assim, o indivíduo, o doador vivo, tem os transplantes de doador falecido, né, que vai muito bem. O transplante de doador vivo, o marido quer doar para a esposa, o irmão quer doar para o irmão. A primeira coisa é que esse indivíduo que está pleiteando doar, que ele seja saudável. Ele não pode se prejudicar uma vez que ele doe um rim para alguém. Então, se ele tem um rim doente, se ele tem alguma doença, se ele é diabético, então não pode. Então, não é qualquer pessoa que pode doar. Ele precisa ser super saudável e ele também não pode ter alguma doença que ele transmita para o receptor. Então, não é qualquer pessoa que pode doar um rim. São pessoas saudáveis que passam por uma avaliação pré-transplante para saber se pode doar. Aí tem que ver a compatibilidade, tem que ver aspectos éticos envolvidos nesse processo. João, quem está com você? Eu estou aqui com a dona Vera, que tem uma pergunta também. Dona Vera. Boa noite. Doutor, quem toma cálcio diariamente pode prejudicar o rim no futuro? Boa. O cálcio é muito importante para os ossos, para a osteoporose. Então, quem tem uma dieta rica em cálcio, isso não afeta nada os rins. Quem toma cálcio, se for demais, eventualmente pode dar alguma alteração renal. Mas, por outro lado, tomar cálcio é muito importante.
Então, de uma maneira geral, assim, se a pessoa tem indicação de tomar cálcio, tem osteoporose, tem cálcio baixo, tem que tomar vitamina D, então a gente libera, tome o seu cálcio, sim. A meninada não precisa, mas a gente, de repente, não, mas tem avaliação médica, mas toma sim. Carol Mendes. Estou aqui com a Maria Aparecida. Fala, Maria. Boa noite, Faustão. Ei, Maria. Boa noite, doutor. Eu estou aqui, sabe, muito nervosa. Eu passei no ginecologista, doutor, e ele viu meus exames ginecológicos e viu do rim, do corpo todo que eu fiz aqui. E ele mandou procurar um urologista ou nefrologista. Diz que eu estou com cisto no rim. E eu queria perguntar para o senhor se esse cisto pode provocar mais tarde um câncer? Qual o especialista que eu vou procurar? Porque o urologista vai me indicar para o nefrologista. Ele já me indicou os dois. Eu queria que o senhor me indicasse para mim, que eu estou nervosa, estou preocupada com a doença mais tarde, né, doutor? Eu vou falar aqui de uma maneira geral, em tese, eu não sei dos detalhes, mas assim, então vamos falar primeiro de cisto renal. Isso. Cisto renal não é nódulo. Cisto renal é muito comum. Quanto menos jovem a gente fica, eles podem ir aparecendo. E a imensa maioria dos cistos renais não é nada. É que nem cabelo branco. Então, aparece com a idade. Estou falando de uma maneira geral. Tá. Então, tem cisto pequeno, cisto médio, cisto grande. Assim, é muito comum. A gente vê toda semana, faz ultrassom e aparece um cisto ali. O cisto virar um problema oncológico, um tumor, um câncer, é possível, mas é raro. A maioria dos cistos não é nada. Então, se for um cisto, tranquilo. Um urologista dá conta disso. Normalmente, o urologista que vê essas coisas. Se for um cisto, eu iria primeiro ao urologista. A não ser que a senhora tenha também insuficiência renal. Não tenho pressão alta, não tenho... como o senhor falou agora? Diabetes? Diabético, não. Graças a Deus eu não tenho esse problema. Então, como ele falou, o médico mandou procurar... Não. Vai no urologista, tranquilo. Urologista? Relaxa. Então o senhor me deixou mais tranquila, porque meu coração está disparando, a preocupação de mais tarde, uma doença mais grave, né? E obrigada. A sua resposta para nós está sendo muito útil, viu, doutor? Tá deixando mais espero não desapontar. Já está com um sorriso aí, tá vendo? Que bom. Faustão, eu estava disparando o coração com medo que o senhor ia me dizer uma coisa mais grave, tá? E obrigada pela informação, tá? Não por isso. Ei, dona Maria. Agradecendo ao doutor Paulo Airosa Galvão mais uma vez, trazendo a linguagem acessível a todo mundo e falando desses assuntos do mundo da nefrologia, da questão dos rins e de outras áreas, como ele sempre faz aqui. Esse é o doutor Paulo Airosa, que é o único São Paulino otimista e esperançoso da face da terra. O pai do Fernando, do Paulo, da Beatriz, do Hospital Sírio-Libanês. Obrigado, Paulo. Aqui, direto com o doutor, prestação de serviço público para a galera. Prepare o saco de risadas. Castor oferece Danúbia Lauro. Daqui a pouquinho estamos de volta. Produção da Renata Lenz e do Rilson Garcia. Nós começamos com o doutor Paulo Airosa, direto com o doutor. Agora é hora de abrir o saco de risadas aqui, ó. Afinal de contas, não é toda hora que uma mulher consegue, né, quebrar os preconceitos, preceitos e as barreiras e fazer sucesso. Por isso, orgulhosamente, vamos receber uma super revelação, especialmente para essa galera aqui, ó. Luizinho da Grift, a Mara da Gucci, a Flávia Kujanski. Quem mais? A Elisa, a Patrícia Toscando, a Michele, a galera da Michele Bauman, quem mais? O glorioso Theo, a Bea Godoy, todo esse time. Ela é de Mato Grosso, tem 5 anos de carreira, é uma tremenda revelação e faz sucesso com o Diogo Portugal, que é outro craque, com a fritada. E dia 29 agora no Comedy Sampa. Agora, também tem outro show dela, que vai acontecer no dia 23 de junho, Bexiga Comedy. Meio dark, meio doce. Prepare-se porque
Danúbia Lauro aqui com a gente. Eita! Caramba, tô muito emocionada de estar aqui. Oi, galera! Beleza? João, Anne, tudo bem? Caramba, que legal. Cara, você sabe que eu sou a primeira pessoa da minha cidade, Itabaporã, tá aqui no programa hoje, né? Itabaporã, olha aí, Itabaporã, Mato Grosso. É capaz o prefeito ter colocado feriado na cidade hoje pra assistir a gente. Quem que falou pra você que você tinha jeito para humor? Como é que descobre? É com a família? É na escola? Como é que faz, No meu caso foi o meu pai, Faustão. Meu pai é muito engraçado. Ele é o cara mais engraçado do mundo, na minha opinião. Você já tinha uma referência. Já tinha essa referência. E ele, com 5 anos de idade, ele já me dava os livrinhos do Ari Toledo pra eu ler. Então eu aprendi a ler muito cedo. Já aprendi a contar besteira. Aí na escola contava piada. Aí a diretora me chamava na diretoria, porque eu tava contando muita piada de besteira, palavrão. E minha mãe falava assim, vai reclamar com o pai dela. Ela que tá ensinando. Né, João? Qual é o nome do teu pai mesmo? Teu pai é o Altino. Altino Lauro. Grande Altino Lauro. É o descobridor de novos talentos do humor. A verdade é que, e ela deve saber dessa história, foi durante muitos anos, com Dercy Gonçalves, Ema Dávila, Berta Loran, Zilda Cardoso, Consuelo Leandro, havia um grupo grande de mulheres humoristas, Zezé Macedo. Depois ficou um hiato aí durante um bom tempo. E as mulheres ficaram, como a música sertaneja também aconteceu isso. E agora vocês veem cada vez mais forte e mostrando que a mulher pode ser engraçada, ela pode fazer humor, até o humor favorável à mulher, porque normalmente o humor sempre foi contra a mulher, né? Com certeza, essas são as nossas precursoras, mas agora a gente está com uma leva muito grande de mulheres muito incríveis entrando. Durante muito tempo o stand-up foi um clubinho de meninos, assim. Agora tem uma leva muito grande de mulher entrando, fazendo stand-up, arrasando muito, falando o tema que a mulherada gosta de ouvir, não é mesmo? Mulherada também gosta de ouvir piada, mulherada também gosta de falar besteira, de se divertir, então a gente está aí para representar a mulherada. E precisa ter muita personalidade, como é o caso da Danúbia, porque, sair de uma cidade pequena, enfrentar todas essas barreiras, num mundo machista como esse, não é para qualquer uma, não. E não é. E tem diferença, porque mesmo com rede social, o mundo mudou com a internet, mas eu morei em cidade interior, sou nascido em São Paulo, mas há uma diferença muito grande, cidade pequena e cidade grande. Qual cidade que era a sua? Morei em Tatuí, Porto Ferreira, Araras, Campinas e voltei para São Paulo. Mas nasceu em Porto Ferreira? Nasci em São Paulo. São Paulo. E então, tinha quantos mil habitantes, Porto Ferreira? Porto Ferreira, naquela época, acho que devia ter uns 10 mil. 10 mil habitantes, é cidade pequena. Eu falo assim, gente, se tem mais de 2 sorveterias, aí é cidade grande. Cidade pequena, você só pode falar que você é de interior se você já correu de uma vaca e a sua vaca veio te defender. Perfeitamente, é isso mesmo. É basicamente isso. A minha cidade é muito pequena, Fausto. Tem 8 Giruá, quanto tem Giruá, Ana? Giruá hoje deve ter uns 4 mil habitantes. Poxa, 4 mil habitantes. Ou seja, a vaca vem te defender lá. A vaca vem defender. A vaca vem a eleição defender. na cidade da Ana, eles estão decidindo no para ou ímpar agora. Total, né? total. Olha aí. Você não é Belo Horizonte, né, pô? Mas BH é grande, né, Faustão? Gigante. O que mais tem lá é sorveteria, cada esquina. Sorveteria de monte. Sorveteria, fast food. As pessoas perguntam se na minha cidade tem semáforo, né? Daí eu falo que não, porque nunca teve um caso de um cavalo batendo no outro até hoje. A nossa ostentação lá é andar com o carro de som no cavalo, andando ostentando. Aí os mais vida louca anda de pônei, que já vem rebaixado já. Lá ainda tem charrete, de chamar charrete em vez de táxi? Tem. Lá ainda tem isso. Legal. Muito legal. E foi muito difícil para mim quando eu cheguei em São Paulo, porque eu muito nova e também meu sonho sempre foi ser atriz. Mas para ser atriz no Mato Grosso era muito difícil, não tinha oportunidade, né? Se eu quisesse trabalhar no Mato Grosso, eu ia trabalhar uma vez por ano só apresentando a Paixão de Cristo na igreja. Então, eu vim para São Paulo e comecei a fazer stand-up, comecei a fazer música com stand-up. Então, eu fiz uma música sobre isso, Faustão, que se chama Dramas de uma Atriz Mato-Grossense. Vocês querem ouvir? Olha aí, galera, olha o que é uma atriz matogrossense para enfrentar essa parada. Manda pra galera aí, Super Danúbia. Eu vou chamar o grande Marcelos Meirelles, o grande Marcelos, músico. Palmas pra ele. Violino do Marcelão. bom. Marcelão combina com o violão mesmo. Bem-vindo. Violino do bom, garoto, esse aí, hein? Tudo bem? Bem-vindo. Eita. Então vamos lá. Dramas de uma atriz mato-grossense. Eu quero a plateia bem animada, hein? Bora lá. Olha lá. Eu nasci
sonho é ser atriz, porque na lida de gado eu não tava sendo feliz. Na roça não tem escola, teatro também não tinha. Onde é que eu vou estudar? Eu vou ter que praticar o meu texto com as galinhas. Um dia fiz uma peça na igreja e ninguém foi. Onde eu vou aparecer? Acho que eu vou tentar uma vaga no canal do boi. Reclama do meu sotaque, diz que é pra neutralizar, mas eu tenho muito orgulho do meu jeito de falar. Carioca tem um chiado que parece uma chaleira. Gaúcho fala cantado, paulista fala pausada, até quando fala besteira. No Mato Grosso a gente fala porta, portão e porteira. Eu sou gente como a gente, quem é neutro é detergente. Eu sou caipira, boiadeira. Mandar eu emagrecer e ficar que nem modelo, pra eu botar silicone e fazer mecha no cabelo. Eu achei um absurdo, uma baita sacanagem. Disseram que eu não iria conseguir o personagem, porque eu era esquisita, porque eu não era bonita e o papel era de dublagem. Cê não tá enxergando bem, sua visão que tá turva, porque lá no Mato Grosso mulher bonita tem curva. Mato Grosso! Essa é da Núbia Lauro, super revelação, trazendo aí pra galera toda a história em uma novela da vida, em forma de música. Essa formação musical que você tem, saber cantar, compor, te ajuda muito nos shows, né, Na verdade, eu não tenho formação formal de música, eu aprendi muito sozinha. Inclusive, escola da vida. A escola da vida. Durante a pandemia, eu peguei para aprender o ukulele, arrisquei alguns acordes e já comecei a compor. Então, eu componho tudo que eu faço no ukulele. Eu durmo com ele do lado da minha cama, porque às vezes eu sonho com música, escrevo, anoto, já componho ali na hora. Mas formação musical não, é tudo da cabeça. Ô, João, sabia que toda cidade tem, além do prefeito, o vereador, o juiz, tem um bêbado famoso. Tem. Especialmente cidade pequena, então é o bêbado que fica na praça e todo mundo conhece. Ou lá em Giruá não tinha, não, Ana? Opa, tem uns parentes, inclusive. Lá em BH tem ou não tem? Toda cidade tem, independente do tamanho. Aí, tá vendo? Quem conhece um bêbado famoso aí, não conhece? Vocês estão bebendo tem. muito aí, vocês estão conhecendo, não. Geralmente então, o nome dele é Zé Doido, não é não? Ah lá. Sempre tem pelo menos um Zé e um doido, e os dois são bêbados, não é não? Conta essa história então, Nanúbia, com esse contrabaixo do Nelson Ned aí. A história é que o bêbado da minha cidade morreu, agora a gente tá revezando em turno para ver quem que vai ser o próximo. E aqui a gente... Sempre tem o sucessor, é verdade. Tem que ter o sucessor. E uma coisa que tem muita cidade... Às vezes é da própria família, né? Às vezes tá na família. Tá no sangue. Às vezes, uma das coisas que tem muita cidade pequena também, gente, é fofoca, né? Todo mundo sabe da vida de todo mundo, não é verdade? Sempre tem as tias que ficam na calçada, que basicamente o Estado paga a aposentadoria delas para elas fazerem fofoca na vida dos muito outros. Antes de rede social, de internet, Nossa Senhora, a Concheta já estava lá falando. Então, a próxima música que a gente preparou para vocês é sobre isso. Quando chega fofoca nova na cidade, é mais ou menos assim. Menina, você não ficou sabendo de um negócio? Do quê? Eita! A Juliana, que trabalha na Lan House, agora engravidou. E o filho do João, que saiu pra estudar e agora desmunhecou. A neta da Maria Márcia nunca trabalhou na vida, agora colocou peito. E a mulher da lotérica casada que traiu o marido pro prefeito. O entregador lá do mercado reprovou na véspera da formatura. E o cachorro da vizinha que avançou na Joana da verdura. A Marlene costureira que pegou o marido
secretária da igreja que era santa e tá grávida do pai. A piada Rita lá da videolocadora agora tá namorando. O Paulinho e a Dirce tirando foto na praia, tá devendo e luxando. Nós sabe da vida do padeiro, do caseiro e do vereador. Até do dono do boteco, a manicure, o fazendeiro e também o contador. Do doidinho da cidade, do tenente, do dentista e da primeira dama. Onde nós conversa, o veneno escorre, não nasce nem grama. Aê, Mato Grosso! Eita, Danúbia Lauro, filha da Branca e do Altino. Tabaporã, Mato Grosso, mandando pra galera aqui, ó. Ô, Danúbia, esse show que você faz com o Diogo Portugal, que é um cara genial, tá sempre aqui, nosso sócio, dia 29 no Comedy Sampa. É o Fritada. Como é o Fritada? O Fritada, basicamente, a gente chama alguém famoso, coloca ele numa cadeira elétrica e a gente começa a fritar ele, zoar com ele. E é uma coisa muito legal, porque em um tempo a gente tá todo mundo muito sensível com coisas que se falam, a pessoa vai lá e se dispõe a ser zoada. E a gente cai na zoeira, todo mundo zoa todo mundo. É uma coisa normal, em qualquer outro país a gente vê que é normal, o cara leva na brincadeira e entende esse espírito. E tem gente que aqui tudo fica incomodado, né? Sim, a gente cria um ringue lá e a gente começa a se fritar. E tá sendo um projeto muito legal de Diogo Portugal. Está acontecendo no Comedy Sampa. O próximo vai ser agora dia 29. E quem quiser ir lá assistir, vai que tá muito legal. Agora, e o Meio Dark, Meio Doce, que você estreia dia 26 de junho no Bexiga Comedy? O Meio Dark, Meio Doce é o meu show solo que eu vou estar estreando. O conceito desse show é trazer o ukulele, as músicas em forma de ukulele e piadas um pouco mais ácidas. Então, o segredo é a fofura. Eu falo que o segredo é a fofura. Você quer falar uma coisa mais pesada? Você seja fofo. Às vezes eu falo assim, vou tacar fogo na sua casa. A pessoa, que fofinha, tá tocando ukulele. Tudo bem. Então, é isso. É o jeito de falar. É o jeito de falar. Nos tempos de hoje tem tudo a ver, né? Porque tá todo mundo ríspido, tá todo mundo dando coice no outro, mas é o jeitinho. É o jeitinho de falar. Então, Você vai falar do mesmo jeito. Vou falar. Então, a gente coloca o humor junto com as músicas e fica tudo muito mais leve. Estou convidando todo mundo para assistir lá no Bexiga Comedy, dia 23 de junho. E esse Fritada, quem vai ser o próximo convidado? Só a gente não pode revelar ainda, é segredo. Mas vai ser muito surpresa. legal. Sim, é surpresa. E vai ser muito legal, gente. O último que foi fritado foi o Naldo, vocês sabem, né? Nossa, o Naldo foi muito legal. Naldo, também conhecido como Pinóquio, foi fritado. Assistam lá, já tá no YouTube, gente. Muito legal o episódio. E aí, para você, uma surpresa? Ou seja, uma mulher fazendo humor e enfrentando toda essa barra, Carol? Eu acho uma surpresa, mas quero te dar os parabéns. E eu adoro humor. Eu sou dessas que iria pra cadeira elétrica lá e não ia ligar nem um pouco do que falasse. Que bom. Tá vendo? Caramba, que legal. Você, João, você gosta mais é briga de casal, né, João? Não, pô, briga de casal é uma coisa complicada, meu irmão. Ué, como complicada? É complicado. Você tá falando aqui, você ia pro programa da Kátia Fonseca, você ia ser contratado pela Kátia. A gente gosta quando é briga do casal dos vizinhos, uma coisa assim. Mas quando é muito perto, aí começa a dar uma complicada. Então vamos lá. Todas as vezes que meu marido estava certo em uma briga. Presta atenção aí, ó. Olha a letra. Nunca. Danúbia Lauro, lavando a alma da galera hoje aqui. Fritada com Diogo Portugal, dia 29 agora no Comedy Sampa. Depois ela estreia em junho, temporada no Bexiga Comedy. Meio dark, meio doce. Pode ir até diabético também, que está convidado, não tem problema. Obrigado, parabéns. Você tem personalidade própria. Obrigado, Marcelo. Obrigada, gente. Vocês foram incríveis. Maravilha. Tchau. Aqui a galera do humor, a nova geração do humor do Brasil desfilando aqui nesse time do Faustão, ao lado de Carolina Mendes, Anne Lotterman e João Silva. Diretamente do auditório João Jorge Saad com esta super galera.
Especialmente para Maria Inês, José Roberto Maluf, a Magali, o José de Polini, o Luciano da Boss, quem mais? A Diana, o Sebastião, a Ana Salomone, a Magda e o Eduardo Pizzoli. Chegou a hora de você saber um pouco das histórias da TV. E tinha que ser craque nesse assunto. Ele que ao lado de Flávio Rico, é um sucesso até hoje essa dupla, fazendo a biografia que é sempre atualizada, a história da televisão do Brasil, que serve para o telespectador, serve para os profissionais, para os novos profissionais, saber que essa televisão, que já vai para uns 80 anos, tem muita história para ser contada. Por isso, são 35 anos de carreira, 6 anos trabalhando com a gente, para o nosso orgulho. É hora do José Armando Vanucci, Histórias da TV. Boa noite. Boa noite. Zé. Tá bom, meu? Boa noite. Zé, a Band faz agora 56 anos, sábado, é isso? Sábado, 56 anos. Começou em 67, né? 67, 2 anos depois, Fausto, ela começou. E você sabe que é uma história que já vem quase 20 anos depois da inauguração da televisão. Então, ela já vem com outra tecnologia. 2 anos depois, dá um incêndio. E aí obriga a TV começar do zero, né? Começar do recomeçar. Zero. Né? E aí bate no quê? No jornalismo, né? Porque a essência da Band, né? É o jornalismo da rádio do seu João Saad. Né? A Rádio Bandeirantes, que fez 85 anos, é a seleção do rádio brasileiro. Ela tem uma programação que sempre foi admirada, almejada pelos profissionais da área e respeitada pelo público, pela credibilidade, pela variedade. Profissionais extraordinários como Alexandre Kadunk, Humberto Marçal, Hélio Ribeiro, meu Deus do céu, monstros sagrados que passaram por aqui. Vicente Leporás, é sempre bom se lembrar, porque foram eles que abriram as portas para tantas e tantas pessoas. José Paulo Leonardo, meu querido amigo, Salomão Esper e tantos outros. E esse pessoal, Fausto, deu uma característica grande para... Luiz Aguiar, estou lembrando alguém dos outros. Enzo de Almeida Passo, Luiz Aguiar, Luiz Augusto Maltoni. Era um jornalismo de personalidade, um jornalismo de opinião, né? Porque o rádio era muito isso, né? E trouxe para a televisão. Então, você assistia a Band naquele TV Bandeirantes, né? Nos anos 70, a primeira TV colorida, 100% colorida, foi a Band. O que nós temos de imagem para mostrar? A gente tem, vamos falar do jornalismo aqui, Fausto? Vamos começar com mais ela. Marília Gabriela, Super Gabi. Já é dos anos 70 isso daí, para os anos 80, você vê que ali, ó, jogam até as laudas, os textos ali para ler, porque não tinha tanta tecnologia. Celso Link ou é o João Mir, quem é? Delfis Fonseca. Sindicalistas e o povo nas ruas. E como o governo pretende implantar o plano? O presidente Bush visita bases militares e diz que serão necessários mais sacrifícios. Iraquianos movimentam blindados perto da fronteira da Arábia Saudita. A aviação aliada bombardeia 4 cidades no Iraque em mais 94 incursões. A história do mundo passando aí. Era o João Mir que eu estava falando mesmo. Né? Mas não é preciso ser uma cartomante recheada de álgebra para adivinhar o futuro da televisão no Brasil. Esse mundão aberto sem porteira que tem na telecomunicação uma necessidade vital. Aí, Fausto, a gente veio para os dias atuais só para mostrar esse paralelo, né? Da TV Bandeirantes, do Jornal Bandeirantes. Eduardo Oineg, que é o craque. Hora de limpar a sujeira, calcular o estrago e planejar a recuperação do Palácio do Planalto, do Congresso e do Supremo, que ficaram destruídos. Vamos ver aqui no telão a alta dos preços dos combustíveis no país na última semana, segundo a Agência Nacional do Petróleo. Em média, o litro do etanol passou dos R$4. Eu não sei onde é que nós vamos parar. Datenão, José Luiz Datena, comemora aniversário esse mês. Uma posição aí, porque do jeito que está não pode ficar. Essas pessoas com mais idade dependem de filho, dependem de parente e tal. Fausto, tudo aí tem a característica da opinião, né? Os pais a Band sempre ficou, se expôs. Ela sempre teve opinião, não fica em cima do muro, não. Todos os assuntos. E o Canal Livre, aí é o Dávila, né? Que foi um dos grandes apresentadores, ele foi o primeiro, Roberto Dávila.
E ele trouxe por algo que é uma característica bonita do jornalismo da Band, que é trazer as personalidades. Quem é importante. Não é só a política ou a economia, mas quem faz. Pelé. Rei Pelé, Edson Arantes, do Tive uma Nascimento. infância difícil. Meu pai começou jogando futebol, como todos sabem. Entende? Financeiramente, realmente pobre, mas uma riqueza muito grande, que era a riqueza de educação que eu tive dos meus pais. Ela tem 73 anos, 2 netos, uma bisneta, mas continua sendo uma das atrizes de maior sucesso deste país. Eu estou falando de Dolores Costa Bastos ou simplesmente Dercy Gonçalves. Olha aí, a figuraça. Ocupa na história do teatro brasileiro. E aí, Fausto, eles traziam sempre personalidades, as pessoas mais importantes dali, para fazer as perguntas. No teatro, não no teatro, o povo me ama. Todo lugar que eu vou, o povo me adora, o povo me aplaude de pé. 56 anos, a Band comemora nesse sábado. Estamos mostrando para vocês com o Rodolfo Schneider, que é o diretor de jornalismo, com o governador Tarcísio Freitas, e mostrando a importância dos debates, que é uma marca do jornalismo do Band. Essas contradições, né, um pouco de falta de orientação, afinal, qual é o caminho? Eu vou estimular a atração do capital privado, eu vou estimular a permanência de empresas estatais, e de fato são duas atitudes que vão em direções opostas. Esse daí, Fausto, é tão importante na hora que você fala, né? Porque olha o quanto que você vê a história sempre firme, em nenhum momento. Os anos 70, 80 ali, eles foram muito difíceis, né? De censura. Então, o próprio Joelmir Betting, no jornal, muitas vezes ele saía, tinha problema com os censores, né? O início, porque a TV Bandeirantes começou com titulares da notícia, lembra? Ficou até do início de 67 até 77, aí entrou o Jornal da Bandeirantes. E o seu João fez questão de quero opinião, mesmo sabendo que era um momento onde a opinião era muito complicada, né? Ani, você trabalhou aqui no jornalismo durante um bom tempo, aqui no Rio, né? Aqui no Rio. Comecei na Band Rio, depois trabalhei na Band aqui em São Paulo. E sabe que o jornalismo da Band, além de ter esse perfil de um jornalismo muito opinativo, tem também muito forte a questão da prestação de serviço, né, Vanucci? Que é uma coisa, que é uma marca também do jornalismo da Band. O Datena faz também, porque o Datena mostra as mazelas do dia a dia, mas ele também mostra essa questão da prestação de serviço, que é importante, especialmente as camadas mais simples que mais precisam dessa informação. É isso, Fausto. E é a essência da boa comunicação, né? Porque às vezes a gente acha que vamos pensar nas pautas mais difíceis. Não, se a gasolina subiu, se o gás está caro, se onde você vai conseguir a vacina, onde você vai conseguir uma prestação de serviço adequada de saúde, né? É esse papel mesmo da televisão. Estamos mostrando aqui a Band comemorando agora 56 anos, mostrando o jornalismo, que é um dos pilares da Band, mas também teve no esporte, né? Teve o esporte, Fausto, é um momento, porque também vem da base, né, da rádio, né? Veio do scratch do rádio, de Fiore Giliotti, Andres, Pedro Luiz Pauliello, Mauro Pinheiro, Mário Moraes, figuras lendárias da história do rádio, Flávio Araújo, Darcy Reis, Enio Rodrigues. E aí, depois que passou aquele período dos anos 70, que foi difícil para a Band para ser reconstruído o incêndio, porque precisou ali de um bom tempo, né? Porque você teve que construir prédio de novo, um monte de coisa. Aí, nos anos 80, vem a emissora dos esportes. Foi a grande marca, talvez, da Band. E é importante lembrar essa questão do rádio que você falou, porque João Zanforlin, Alexandre Santos, era um absurdo que a Band revelou e trouxe de gente competente, que fez a escola do rádio. E essa escola acabou ajudando bastante, né? Porque o próprio Luciano do Vale, com quem eu trabalhei, foi um grande amigo, trabalhamos juntos em Campinas, os dois, tanto eu quanto ele, somos oriundos do rádio. E isso faz a diferença. Tem o show do esporte, Fausto, que trouxe justamente esse pessoal que vinha do esporte ali, e era uma linguagem diferente. Ei, garotão. Esse ano conseguiu decolar. Eterno garotão. A um super trabalho, muito Elia sério, Júnior. Dedicação, esforço e a competência. Nos anos 80, Fausto, era uma linguagem inovadora. Não tinha isso na televisão, O sucesso né? começou com a Liga Nacional, que revelou, por exemplo, a jogadora Estefânia, convocada posteriormente Simone era uma das apresentadoras. O técnico Bernardinho.
o apito final, Fausto, depois era onde... Aê, grande Luciano, olha aí, ó. O Luciano do Vale. Inesquecível. O maior bigode, Silvio Luiz, Roberto Rivelino. Novinho, Silvio Luiz, Zico. Olha o Zico, meu. Olha lá. E aqui, Fausto, é tão importante isso, porque assim, o Luciano do Vale trouxe para a Band os esportes que as outras emissoras não queriam. O vôlei, o basquete, o basquete americano, tudo isso se popularizou aqui. O vôlei ficou popular graças ao show do esporte, a esse período tão importante. Eram esportes esquecidos pelas outras empresas e a Band que praticamente... E olha o fenômeno que virou, hábito, Fausto. Porque, ó, Maracanãzinho lotado. E isso é o poder da televisão. Na hora que você populariza, né, um esporte, ó, ginásio lotado. Um bom tempo que o Brasil ainda tinha muita alegria no esporte. Aí, Fausto, aqui eu selecionei aqui umas imagens que, assim, tem momentos muito importantes, gols. A Band sempre narrou muito bem o futebol, não só com o Luciano do Vale, com vários outros, mas tem os momentos tão marcantes. Esse é o momento aí, de João, que é São Paulino, aí, ó, vai gostar. Faz tempo, viu, João? Aí, ó. Time do Tele Santana. Olha. Mais um título do São Paulo. São os 2 mundiais. A ração de Luciano do Vale, marca absurda da emoção, olha. Ronaldão. Olha lá. E aí? Olha o grande Dida. Continua com a chance de ser campeão do mundo. Lá vai Edmundo, lá vai Edmundo. Esse Edmundo falha, Fausto, né? Lembra desse Teve jogo? uma final de Champions League que o Dida pegou 3 pênaltis. Um absurdo que jogou esse cara. Sempre discreto na dele. E aí, isso aí, anos 80, Fausto. Fórmula 1 a gente sempre associa, né, ao brasileiro, né? É um esporte. Emerson Fittipaldi, Luiz Carlos Patti, Nelson Piquet. E aí da Fórmula 1 vieram todos os outros automobilismos aí, né? A Fórmula Indy se popularizou, a corrida dos caminhões, tudo isso foi esta presença muito forte da Band no esporte, né? Um pouco mais das histórias da TV hoje, trazendo jornalismo e o esporte. A Band comemora agora, nesse sábado, 56 anos. Aqui o nosso Zé Armando Vanucci. Obrigado, Zé. Então. Ele estará de volta aqui semana que vem. Mais histórias da TV. E o livro continua à venda. O livro continua à venda. Tem edições físicas, mas tem edição digital também. Às vezes as pessoas falam assim, pô, não tô achando em livraria. Só entrar, pode encomendar. A Carol tá lendo, né? Eu tô lendo. Tô no volume 1 ainda, da biografia da história da TV. 900 páginas, tem muito... É meu filho esse aí, eu falo com muito orgulho, Fausto. Terminei a Record agora. Tô indo pro capítulo 4. Olha aí, ainda tem história, tá no comecinho da história. Comecinho. E é muito legal porque ver a Band é uma TV que já nasceu colorida, né, Vanucci? E o prédio em si, no geral, ele já foi uma televisão que foi pensada para isso, né? Foi pensada para isso, Anny, e por isso, quando teve o incêndio, o impacto foi muito menor, Fausto, porque era uma TV, já era um prédio pensado para a televisão, né? E aí, com o incêndio, não teve outro caminho. Os equipamentos eram muito mais caros e muito mais difíceis. Muito mais difícil. E aí teve que repor tudo, e aí veio a tecnologia alemã. Esse é o incêndio, Fausto. É algo raro. A própria Band cobriu o incêndio dela. E aí eu queria que todo mundo prestasse atenção, porque tem uma narração e o seu João fala aí com emoção. Telespectadores do Canal 13, nós estamos aqui assistindo consternados, né, à destruição do edifício que nós construímos em tantos anos,
com tanto trabalho, com tanto denode. Nós vamos continuar a luta, vamos continuar no ar e vamos reconstruir. Nós temos uma fé inabalável, Júlio, nos destinos da nossa pátria. E no esforço e na capacidade, né, na raça, no valor da nossa gente, dos meus companheiros de trabalho. Isso foi o seu João falando. Na hora que mais quem trabalhava aqui precisava dessa força, o seu João, como sempre, estava à frente para falar, vamos virar o jogo, e conseguiu virar o jogo. Você sabe que naquele dia ligaram para ele, ele veio alto, morava aqui perto, chegou muito rápido, ligou para todo mundo, e um foi ligando para... E Fausto, hoje o povo fala por mensagem, né, por WhatsApp. Naquela época você tinha que pedir, às vezes, a linha, né? Era difícil, não era todo mundo que tinha telefone. E aí reuniu todo mundo e conseguiu recuperar boa parte. Histórias da TV, hoje falando dos 56 anos da Band, o nosso Zé Armando Vanucci. Obrigado, Vanucci. Obrigado, boa noite, boa noite. Aqui pra galera, ao lado de Anne Lotterman e Carol Mendes, agradecendo a sua audiência, a sua paciência. Obrigado, galera. Estamos de volta amanhã com esta Super Feras aqui no auditório da Band, sede da Band no Morumbi. Beijão.